Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos iniciando um novo trimestre de Escola Bíblica Dominical. Desde já agradeço a você que está assistindo esta aula e que ela seja um canal de bênçãos para você, como tem sido na minha vida através dos seus estudos. Quero saudar a todos e convidá-los a muito bem-vindo estarem conosco para aprendermos mais da Palavra de Deus no que tange à revista dos jovens de Escola Bíblica Dominical das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Hoje iniciaremos um novo trimestre, o segundo trimestre de 2021, que tem por título a lição O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. O escritor desta lição é o pastor Natalino das Neves. Um pastor, no começo da lição, ele faz uma apresentação do nosso comentador. Os irmãos que tiverem acesso à lição, as primeiras folhas da lição, não vai ser mais provável, na página número 4, haverá toda uma biografia do escritor de nossa lição. Bem, essa lição vai tratar da primeira carta, vamos assim dizer, porque vamos entender que, na verdade, a primeira carta aos Coríntios, pela cronologia, ela é a segunda carta escrita por Paulo para aquela igreja, mas, a priori, vamos tratá-la como primeira carta aos Coríntios. Ela vai trazer 13 lições, cumprindo um padrão de um trimestre de domingos de escolas dominicais. Ok? Vamos fazer um rápido panorama aqui na lição, intitulando os títulos das lições para que, no transcorrer de cada semana, possamos ir discutindo uma a uma. A primeira lição vai tratar da primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Ele vai contextualizar a igreja de Coríntios historicamente e também com a sua influência cultural e religiosa, dos judeus, dos prosélitos, daqueles que ali moravam. A segunda lição vai falar a ação de graças pela igreja de Corinto. A terceira lição vai falar das divisões na igreja. A quarta lição vai tratar da sabedoria divina. A quinta lição, o caráter da pregação de Paulo. A sexta lição, a imaturidade espiritual dos coríntios. A sétima, é Deus que dá o crescimento, e são os títulos das lições, ok? A oitava, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. A nona, Paulo censura a contenda entre os irmãos. A décima, seu corpo é membro de Cristo. A 11ª, Paulo responde questões a respeito do casamento. A 12ª, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. E a 13ª, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Veja, a gente vai tratar de toda a carta de 1 aos Coríntios dentro desse trimestre, que será uma bênção para mim e para você, que estará aqui conosco toda semana. Desde já agradeço e vamos, sem perda de tempo, iniciarmos os nossos estudos. Amém? Essa primeira lição ela tem um caráter mais introdutório, é um caráter contextualizando a cidade de Coríntios e também os cristãos, que ali habitavam, que ali moravam. Então ela é mais uma lição introdutória, onde nós vamos entender o contexto histórico e a situação daquelas pessoas que ali moravam. O título da lição, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. O texto do dia, que seria o nosso textuário, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A síntese do texto nos diz o seguinte, da lição: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis e firmados no amor e promove a unidade da igreja. Nós vamos observar que uma das preocupações de Paulo em relação à igreja de Coríntios é exatamente a imaturidade espiritual que aquela igreja estava passando. É importante entender que a igreja de Coríntios ainda era uma igreja muito recente, uma igreja muito nova, e Paulo carinhosamente vai tratar das questões no que trata principalmente a imaturidade espiritual, por ele entender
que é uma situação típica, né, de uma igreja recém-formada. Ele trata com carinho, né, a gente vai ver no final dessa lição, com os irmãos de Corinto, mas não deixa de ser firme com eles, né? É importante a gente entender, a princípio, né, que essa primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, ela vai ter uma preocupação em buscar esclarecer as dúvidas dos irmãos no que tange diversos pontos, né? Ela vai falar sobre a questão da liderança, ela vai falar sobre a questão do litígio entre os irmãos, quer dizer, das contendas que ali aconteciam, principalmente entre aqueles que se consideravam mais nobres e aqueles que eram os mais humildes. É importante entender que a cidade de Corinto era quase na sua totalidade, né, 2/3 da cidade, vamos assim dizer, era composta por escravos e pessoas pobres, né? Vai falar sobre a questão do relacionamento sexual dentro do casamento e fora do casamento, o divórcio, né? O sacrifício de carne, de alimentos aos ídolos, e também vai doutrinar em relação ao comportamento nas cerimônias religiosas, principalmente no que cabe à ceia do Senhor, né? Também nós vamos ter o capítulo 14 de Coríntios falando sobre os dons, nós vamos ter o capítulo 13 falando do amor, e nós vamos ter ali no capítulo 12, o capítulo 11 também uma preocupação com o doutrinamento da igreja, né? E vai tratar no final da epístola, né, ou da carta, que a gente vai falar sobre isso também, sobre a ressurreição de Cristo e sobre como nós faremos parte deste momento importante da vida cristã. Veja, a carta de Coríntios, ela vai trazer todo um arcabouço, toda uma estrutura para a formação de uma igreja sadia, de uma igreja madura e de uma igreja que segue os princípios do Senhor Jesus Cristo, né? O texto básico escolhido pelo nosso professor e pastor Natalino das Neves está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Não vou fazer a leitura para demandarmos tempo, mas basicamente é a apresentação de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo e ele saudando os irmãos, né, esses versículos enumerados de 1 a 6, saudando os irmãos pela uma forma introdutória, né, da carta que ele escreve a Paulo. Os objetivos da lição são 3, né, como padrão. O primeiro é expor e explicar a autoria, data, local e o propósito da primeira carta aos Coríntios. O segundo é descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, os destinatários da carta. E o terceiro é mostrar as principais características da primeira carta aos Coríntios, né? A gente fala Corinto é a cidade, né? Apenas uma questão, né, de conhecimento. Para ficar esclarecido, e Coríntios são os moradores, né? Nesse trimestre nós estudaremos, vamos fazer uma visão panorâmica dessa primeira carta, dessa primeira lição, e também contextualizar o autor, né, e o motivo, como a gente já vem falando, da carta aos Coríntios. Amém? O primeiro são 3 grandes subtópicos, com o padrão das lições da revista da CPAD. E o primeiro grande tópico diz o seguinte: autoria, data, local e propósito. A lição começa dizendo o seguinte: Paulo, o autor da carta. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, mas era judeu. A referência está em Romanos capítulo 11, versículo 1. Também era cidadão romano, está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 37. E era cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenística, né, a cultura grega. Paulo falava hebraico, isso está lá em Atos capítulo 22, além do aramaico, do grego e do latim. Então Paulo ele era um homem erudito, né? E é interessante a gente observar que muitas vezes existe uma certa, ainda nos dias de hoje, uma certa barreira dos irmãos que buscam a erudição no campo da teologia. E alguns ainda têm um certo receio de achar que estudar muito esfria, né, a fé, esfria a unção, esfria o seu relacionamento com Deus. Mas é importante a gente entender que, na verdade, a palavra de Deus nos diz, né, que devemos prossigamos e conhecermos a Deus, né, que nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria que vem da palavra de Deus. Mas é importante que nós também tenhamos cuidado. Tem um livro de John Stott,
que o nome do livro é Recomendação aos Jovens Teólogos, quer dizer, ele vai enumerar um livro pequeno, mas muito, um livro clássico da teologia cristã, que ele vai trazer para nós, assim, para termos cuidado, né? Para não deixarmos nos levar muito pelo conhecimento e esfriarmos na fé, não são, ou deixarmos muito levar pela questão do relacionamento com Deus de uma forma prática e deixar de lado um pouco o conhecimento, vamos dizer assim, de forma mais palpável, né? De forma mais na letra fria, assim dizemos. Então devemos ter, lá em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito, um deles é moderado, devemos ser equilibrados. Amém? O segundo parágrafo vai dizer que a religiosidade e o rigor do cumprimento da lei fizeram dele, de Paulo, né? A gente está falando de Paulo, o autor da carta, certo? Um perseguidor dos seguidores de Cristo, pois acreditaram estar fazendo a vontade de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 3. Veja, Paulo estudou, né, a palavra de Deus, e ele agia perseguindo os cristãos, achando que eles fossem os errados, e que ele era o verdadeiro seguidor de Cristo. Paulo teve os seus ensinamentos aos pés de Gamaliel, um grande professor, teólogo, ensinador da palavra de Deus da época, e ele apenas foi direcionado para aquilo que ele considerava correto. Ele era um judeu, né, tradicional e que defendia a lei acima de qualquer coisa. Então isso ele se torna um perseguidor do Evangelho, até que ele tem um encontro com Jesus Cristo, né? Nós todos já sabemos, né, lá na estrada de Damasco, quando ele é aberto os seus olhos, né? E ele vê que aquilo, tudo que ele aprendeu, não que o estudo estivesse errado, mas a aplicação não estava correta. Com isso a gente tem uma pequena lição, né? Que religiosidade não é, nem sempre é o caminho que leva ao céu. A gente tem que ser cristãos verdadeiros, fidedignos à palavra e interpretá-los da forma correta, e não ao nosso bel prazer. Né? Religiosidade, frequentar os cultos, praticar os dogmas, os sacramentos, não nos leva ao céu. A gente tem que ter mais do que isso. A gente tem que ter reverência e fidelidade para com Deus na nossa prática do nosso dia a dia, de forma que venha, né, a ser agradável, perfeita e a vontade de Deus. Ok? Ainda em relação à primeira carta, é importante a gente entender uma coisa. A diferença entre, quando a gente fala aqui, Paulo, autor da carta, a diferença entre carta e epístola. Né? Algumas pessoas, quando vão ler as cartas de Coríntios, ele fala, leremos as epístolas paulinas, né? Ou alguns falam cartas paulinas, e pode ficar essa dúvida de qual é o verdadeiro significado, qual é a verdadeira palavra que eu devo utilizar, epístolas ou cartas. Existe um escritor que ele vai trazer uma explicação sobre isso. É importante a gente entender que na Roma Antiga, naquele período em que Paulo vivia, havia uma diferenciação histórica. Lembrando, ponto, né, abri uma aspas aqui, que essa primeira lição ela é bem técnica, ela é para nos contextualizar dentro de Coríntios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Certo? Então, essa primeira parte da lição vai falar sobre qual que diferença havia entre epístola e carta. É certo dizer epístola? É certo dizer carta? Vamos aprender hoje. Amém? Na Roma Antiga, quando se usava a palavra epístola, ela significava que tratava de assuntos tanto oficiais quanto assuntos particulares. Ok? Mas o que acontece? As epístolas eram uma leitura mais erudita, era uma leitura mais voltada para um grupo social, uma grande comunidade. Ela tinha um papel, vamos dizer assim, um tratado oficial. Era um documento que era direcionado a todos de uma forma geral, mas ela tinha uma leitura mais erudita. E a gente vai ver algumas cartas de Paulo que ele fala de forma mais erudita, né? Alguns irmãos, por exemplo, a carta de Gálatas, né, tem uma leitura mais clássica. Mas é importante a gente entender que também há a presença de uma leitura mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais cotidiana de Paulo em algumas cartas também, como Filemon, né, quando ele trata no outro capítulo de Filemon, também nas cartas de Gálatas, Filipenses, né, a gente nota uma leitura um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais cultural, coloquial. Né? Aí fica a dúvida, e agora, é cartas ou é epístolas? Veja, isso é só uma questão didática para nós começarmos o estudo propriamente da lição. Esse escritor, né, Malatian, segundo Malatian, tanto faz hoje em dia você usar a aplicação carta
ou a aplicação epístola. Hoje em dia o vocábulo, né, as duas palavras na língua brasileira, elas são consideradas sinônimos. Naquele período, né, na Roma Antiga, nos anos mais ou menos 54, 55 depois de Cristo, é que havia essa diferenciação. Hoje elas são consideradas sinônimos, né? Então a carta, apesar dela ter um sentido mais direcionado, né, por exemplo, carta aos Timóteo, né, a Timóteo, veja, direcionada a carta a Filemon, né, diferente da carta aos Filipenses, que é uma comunidade maior. Independente disso, né, de ser carta direcionada ou ser uma epístola numa comunidade, hoje em dia tanto faz, né, você usar a expressão epístola ou a expressão carta. Nenhuma das duas formas estão erradas. Não há essa distinção, essa preocupação. Inclusive o próprio Paulo, né, independente de para quem ele escreva, para Filemon, para Timóteo, para os Filipenses, para os Gálatas, para Tito, para os Romanos, independente de para quem ele escreve, ele sempre vai intitular como epístolas. A gente vai ver isso em alguns versículos. Por exemplo, eu enumerei aqui 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 9. Nós também temos 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 7, 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 8. Esses versículos ficarão aqui ao lado para que os irmãos possam depois verificar a informação. Ok? Então, é só para nós introduzirmos esse assunto, né, do que seria carta e do que seria epístola. O segundo tópico da lição, o subtópico, vai falar de ocasião e local da carta e data. A revista vai dizer o seguinte: Paulo chegou à cidade de Coríntios por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo. Ele vinha de Atenas. Ele vai permanecer 18 meses nessa cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila também são judeus que foram expulsos, né, da diáspora de Roma, e eles foram espalhados, né, por todo o continente, vamos dizer assim, europeu, que era o conhecido como mundo. E é interessante que é nessa parte que a gente descobre que também está lá escrito no livro de Atos, que Paulo era construtor de tendas, né, assim como também o Áquila. Ele trabalhava com Áquila, né, na sua oficina, construindo tendas. Nisso a gente tira outra lição, que Paulo, independente de promover o Evangelho do Senhor, ele não se eximia de trabalhar. Ele não se eximia, ele tinha um ofício. Inclusive, em alguns momentos, né, dentro das suas cartas, ele vai dizer que não quer ser um peso para os irmãos, né, que ele constrói, ele trabalha, ele não quer que os irmãos se preocupem em estar sustentando ele, apesar de que a palavra de Deus também vai nos dizer que é lícito, é honroso, né, pagar aquelas pessoas, né, na sua medida, no seu trabalho, que também possam viver ou vir a ser a sua única fonte de renda, né, através da pregação do Evangelho, uma pessoa dedicada ao ensino da palavra, né, a questão dos missionários, por exemplo. Então não é que seja pecado, mas eu estou mostrando que Paulo possuía um ofício. E a lição vai dizer que Paulo enfrentou uma forte resistência, né, por aqueles judeus que ali moravam, né, na cidade de Corinto. Eles não aceitavam, a gente vai mais para frente, a forma como Paulo pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a lição ainda vai dizer que eles se reuniram, a primeira casa, né, que começou o Evangelho, a primeira congregação, vamos assim dizer, em Corinto, foi na casa de Tício Justo. Interessante que ficava ao lado, né, da sinagoga, isso está lá em Atos, capítulo 18, versículos 6 e 7. Quer dizer, Paulo vai começar a pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo ao lado da sinagoga que pregava a lei. Então isso vai gerar uma insatisfação para aqueles prosélitos, né, e aqueles que consideravam a pregação de Paulo, entre aspas, ofensiva, porque ela era atribuída a todos e não a um grupo específico. A lição ainda continua dizendo que alguns chefes da sinagoga se convertem, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 18, a partir do versículo 8, e ele cita, né, Crispo e Sóstenes. Então veja, né, a amplitude da pregação do Evangelho de Paulo, que deve ser a mesma amplitude apregoada nos dias de hoje, para todo aquele que crê, né, e não para grupos específicos, não para grupinhos, não para melhores ou para piores, né, mas para todo aquele que possa e queira crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Falando ainda sobre a questão da ocasião, do local e a data, né, que a carta foi escrita, Paulo escreveu a carta, ele não estava
em Corinto. Isso é importante, né, a gente entender. Quando ele escreveu, ele não estava, assim não seria uma carta, né? Ele falaria de boca. Ele estava na cidade de Éfeso, quando ele recebeu informações do que estava acontecendo na cidade de Corinto. Ele estava na sua terceira viagem missionária. Esses dados eu estou tirando da lição, ok, irmãos? Se você tiver essa lição, quiser nos acompanhar, muito bem-vindo. E isso foi, né, 4 anos depois da sua saída da cidade de Corinto. Ele esteve lá nos anos 50, depois de Cristo. 4 anos depois ele recebe informações do que estava acontecendo na igreja de Corinto, quando ele estava em Éfeso. Ok? Isso é só para a gente contextualizar um pouco a questão. Interessante também a gente tirar um aprendizado aqui. Quando Paulo escreveu as cartas, ele não tinha a intenção de que essas cartas se tornassem a palavra de Deus. Como assim, Model? O que eu estou querendo dizer, ele não tinha intenção de que ela se tornasse um livro sagrado, um cânone, né, cristão. Mas já era no propósito de Deus, né, inspirado, de que aquilo que ele escreveu serviria também para os nossos dias atuais. Então ele escreveu para aquelas pessoas, para aquele momento. Essas cartas foram gravadas, foram relembradas, comentadas e se tornaram hoje o que nós temos, a palavra de Deus. Né? Que a palavra de Deus não tem tempo nem medida, ela serve para todos os momentos. Ok? E é inquestionável, né, a questão de que Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Né? Ele inicia, né, se apresentando. Né? No versículo 1 ele vai dizer, Paulo, ele fala, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Veja, ele se apresenta. Então isso é uma característica inquestionável de que a carta aos Coríntios é da autoria de Paulo. Né? Ainda sobre esse tópico, o propósito da carta, né, nós vamos ter alguns propósitos, né, da carta toda do livro de Coríntios. Lembre-se, eu estou fazendo um panorama em todo o livro de 1 Coríntios. Okay? A gente só vai começar a trabalhar os assuntos específicos, os capítulos específicos, a partir da lição 2, na próxima semana. Okay? Então, o propósito da carta, nós temos, na lição ele vai dizer, orientar os crentes, depois que os da família de Cloe comunicaram que havia contenda entre os irmãos, está lá em Coríntios 1 e 11, tratar os vários problemas, como por exemplo, divisões dentro da igreja, né? Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele vai tratar da fornicação, está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, as brigas internas que eram levadas ao tribunal da cidade, quer dizer, as dissensões que haviam dentro da igreja, e que Paulo vai recomendar que elas sejam resolvidas dentro da igreja, que não sejam levadas, né, em qualquer caso, para os tribunos da cidade. Né? Paulo ele vai orientar, ele vai dizer, por acaso não há dentre vós alguém justo que possa julgar a causa? Né? Claro que questões que fossem de caso jurídico, né, penal, seria levado ao tribunal, mas dissensões, contendas, fofocas, Paulo recomenda que sejam resolvidos ali dentro da igreja mesmo. E ele também vai responder algumas dúvidas a respeito do casamento, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, a respeito de alimentos sacrificados a ídolos, 1 Coríntios capítulo 8, o comportamento das mulheres na igreja, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor e a necessidade de ordem nos cultos, está lá em Coríntios capítulo 14, que também vai falar dos dons espirituais, né, que a igreja de Coríntios houve uma certa exacerbação, vamos dizer assim, na questão dos dons. Eles estavam extrapolando aquilo que seria espiritual do que seria carnal. A gente vai tratar isso lá no final do trimestre. Né? E as questões a respeito da ressurreição, que é quando ele conclui a carta aos Coríntios. Veja, eu falei de forma rápida, mas a gente vai ver que durante todo o trimestre, se você observou, se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver no início da lição, quando eu fiz questão de citar os títulos das lições, todos estão dentro desses pontos aqui. Hoje não vamos tratar desses pontos aqui. Como sempre, vou rememorar aos irmãos que isso é um panorama de toda a carta de 1 aos Coríntios. Ok? O segundo tópico da lição vai falar quem foram os destinatários da carta. O primeiro tópico vai falar sobre a cidade de Corinto. É importante a gente entender em que contexto a cidade de Corinto estava inserida. A cidade de Corinto havia sido destruída, há mais ou menos 100 anos atrás, pelo general romano chamado Lúcio,
que ele dizimou a cidade de Corinto, né, e matou praticamente 2/3 de sua população, né, da sua população masculina e dos libertos. Escravizou as mulheres e as crianças, saqueou a cidade, destruiu as edificações, né, e deixou a cidade em ruínas. Esse general Lúcio Múmio. Né? Então, a cidade ficou, como a gente poderia dizer, no estado de limbo, né? Sem estrutura, sem organização nenhuma. Mas com o passar dos anos, mais ou menos 100 anos depois, o imperador Júlio César resolveu reconstruir a cidade de Corinto. Por quê? Porque a cidade de Corinto, eu vou colocar um mapa aqui para vocês olharem. Veja, a cidade de Corinto ela é dividida, ela fica entre duas partes do oceano. Nós temos aqui o mar Egeu desse lado e aqui nós temos o oceano, ok? Então, ela tinha 2 portos, ela tinha uma influência econômica muito forte. E isso vai fazer com que a sua população seja muito heterogênea. Vão ter pessoas de diversas civilizações. Nós vamos ter gregos, nós vamos ter orientais, nós vamos ter também pessoas da África, nós vamos ter pessoas da Ásia. Vai ser uma celeuma também, romanos, né? Judeus. Então ela vai ser uma cidade muito heterogênica, né? Uma cidade muito assim, prolixa, vamos dizer assim, no sentido de serviços comerciais, muito voltada para esse campo. Isso fazia com que a cidade de Corinto fosse muito considerada hoje, vamos dizer, uma metrópole regional nos nossos dias atuais, muito movimentada e muito populosa. Para vocês terem uma noção, a cidade de Corinto tinha mais ou menos 400 mil habitantes. Então, era para uma cidade que é cercada de água dos 2 lados, né, é uma cidade bastante extensa. Né? Nós vamos ver no mapa que eu mostrei para vocês que existia um canal onde os navios passavam. Às vezes, as cargas eram transportadas via terrestre para o outro lado do mar e assim elas eram escoadas. Né? Então, Júlio César teve a visão de que ali poderia, né, haver um grande potencial econômico, o que realmente existia. Esses dados estão alguns na lição e outros estão no livro de apoio, que nos ajuda também no estudo da lição a cada domingo. Ok? Então a gente, quando vai seguindo no estudo da lição, ele vai dizer o seguinte, que a cidade tinha 2/3 da população eram escravos e trabalhadores, eu disse isso no começo da informação, e a região se destacava por algumas coisas importantes, além da questão comercial. Ela possuía 23 templos. Veja, apesar de ser uma cidade pequena, portuária, né, dos 2 lados, ela possuía 23 templos. E os 2 maiores, né, os 2 maiores cultos realizados ali eram em relação à deusa Afrodite, né, que também era chamada de Vênus, né, dependendo da região que você estivesse, né, se fosse grego ou se fosse romano, né, e o templo de Apolo, né, que é o deus da música, né, enquanto que a Afrodite é a deusa do amor. Então veja que a igreja de Corinto ela estava inserida em um ambiente muito heterogêneo. Tinham pessoas de diversas etnias, tinham pessoas multilaterais no campo religioso, e ela vai se inserir em um local difícil de pregação do Evangelho. Não é à toa que é no livro de Coríntios que a gente vai ver aquele versículo clássico, né? Quando Paulo vai dizer que a palavra de Deus é loucura para os homens, né? Paulo não, a gente pode fazer essa leitura aqui, Paulo não se incomodava de ser chamado de louco, né? Ele não se incomodava de ser chamado de louco por aqueles homens, por aquela região ali. Então a gente vai observar que ele tinha essa, eu vou colocar aqui embaixo a descrição do versículo, que está lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 25, versículo 25, que ele vai falar, por exemplo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Veja, Paulo ele não se preocupava com aqueles que o consideravam, entre aspas, o chamavam de louco, né? A gente vai ver mais para frente, eu vou colocar aqui para vocês um quadrozinho que vai mostrar bem direitinho como era feita essa subdivisão
a partir da pregação que era considerada loucura, né? A mensagem da cruz. Seguindo na lição, Paulo ele procurava conscientizar aqueles cristãos que estavam em Corinto a não reproduzirem a promiscuidade que dominava a cidade. Tem aquele tema que diz que o homem é resultado do meio, né, onde ele vive. E Paulo tinha esse medo de que aquelas pessoas, aqueles cristãos que estavam ali dentro da igreja de Corinto, pudessem, né, ser envolvidos ou ser trazidos para dentro de uma realidade de promiscuidade, que era o que acontecia naquela cidade de Corinto. Bem, como estavam dizendo, né, a questão da mensagem da cruz, né, como eu falei em 1 Coríntios, capítulo 1, se você ler a partir do versículo 18, você vai ver quando ele vai falar sobre a questão da loucura para os homens. Né? O versículo 18 vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo não se incomodava de ser chamado de louco. Continuando, a comunidade judaica de Corinto. A lição vai dizer o seguinte: que a comunidade tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma, né? A famosa diáspora, né? Pelo decreto do imperador Cláudio, isso no ano 54 depois de Cristo. A comunidade judaica ela se manifestava contra a pregação de Paulo, quer dizer, ela não concordava com aquilo que Paulo falava. É importante a gente entender que grupos eram esses que viviam ali naquela região de Corinto. E nós vamos ter três grupos ali. Nós vamos ter os famosos judeus de nascimento, né, que seriam os judeus clássicos, o judeu tradicional. Nós vamos ter os prosélitos e nós vamos ter os devotos. Né? Os devotos seriam aqueles que compreenderam a mensagem da cruz, e na sua maioria eram pagãos, pessoas que tinham aceitado ao Senhor Jesus Cristo através da palavra pregada por Paulo. Ok? Então, seguindo na lição, ele vai dizer o seguinte: a comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo, e os anciãos, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado em um tribunal romano. Olha só, por que a pregação de Paulo ela não era vista com bons olhos se todos pregavam a Cristo? Pelo menos a priori. Paulo ele ia pregar uma palavra, né? Eu trouxe aqui no livro de apoio, ele diz que Paulo ele pregava de uma forma independente de nacionalidade, de cor, de gênero, entre outras diferenças. Era difícil para um judeu ouvir e porque desde o princípio da história, quando foi feita a promessa a Abraão, de que ele abençoaria, que o Senhor Deus abençoaria a nação e a multiplicaria sobre a terra, os judeus eles tomaram aquilo como uma mensagem para eles. Inclusive o Senhor Jesus Cristo vai dizer, né, no início do seu discurso, no livro de João, ele vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Então, os judeus não aceitavam que outros grupos, né, outras etnias, outras raças, outros gêneros, pudessem também fazer parte do reino de Deus. E como Paulo pregava esse evangelho inclusivo, né, ele desagradava os anciãos daquela cidade. E ele vai ser levado a um tribunal, né? Ele vai ser levado ao tribunal romano, né, diante do procônsul de Acaia, né, que é Galho. Mas Galho era um filósofo, né? Ele era uma pessoa que não estava preocupado com essas certas dissensões que pudessem haver dentro da cidade de Corinto. Né? Ele, como eu disse, a cidade de Corinto é uma cidade economicamente ativa, e essas pequenas coisas para Galho não eram importantes. E Paulo vai ser absolvido, isso vai estar lá no livro de Atos, capítulo 18, né, a partir do versículo 15, no tribunal, porque Galho não vê importância nessa questão. Ele vai dizer: resolvam vocês, eu não vou me meter nessa situação. Veja, assim como eles fizeram com Jesus, fazendo um paradoxo, né? Há 50 anos atrás, eles agora queriam também fazer com Paulo, né? Os mesmos judeus, né? Os mesmos anciãos queriam fazer com Paulo, né? A igreja de Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Coríntios. Atos capítulo 18, versículos 1 a 8. E 1 Coríntios
capítulo 3, versículos de 6 a 10. Como já disse antes, a maioria dos cristãos tinha origem no círculo dos pagãos, simpatizantes com o monoteísmo judaico. A maioria daqueles que aceitavam a mensagem, apesar de que a gente vai ter dois representantes da sinagoga, como a gente já falou antes, Crispo e Sóstenes, mas a maioria daqueles que eram escravos, que eram trabalhadores, braçais, que viviam naquela cidade economicamente ativa, voltada para o mercado portuário, são aqueles que vão receber a primeira mensagem, assim como Priscila e Áquila. É importante entender que Priscila e Áquila apoiaram a Paulo, porque como eles já tinham sido expulsos de Roma, em Roma eles já criam no evangelho pregado por Paulo, no evangelho genuíno. Então eles chegaram na cidade de Corinto e eles já absorveram a mensagem que era natural para eles, ok? Vão ter um grande apoio. E também de Tício, justo, como a gente falou, e vai ser a primeira congregação que ficava muro a muro com a sinagoga. Então a igreja de Coríntios ela vai ter dois grandes problemas. Já estamos chegando no final da lição, prestes a entrar no terceiro tópico. Quais eram esses dois grandes problemas? Era o legalismo e o antinomismo. Isso está na lição, na página 7, ok? E as suas definições, que eu vou ler para os irmãos que não têm a lição, ok? O que era o legalismo? É a salvação por meio de obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei. Veja, eu disse no começo o quê? Há um tempo atrás, que havia aqueles que faziam parte da sinagoga que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo pregado por Paulo. Mas eles não abandonaram as velhas práticas, eles quiseram trazer para dentro da igreja, a nova igreja de Corinto, os ensinamentos que tinham obtidos na sinagoga. Eles queriam trazer para dentro da igreja de Corinto que a salvação só poderia vir através do sistema pregoado pelas leis. Inclusive, lá, a partir do versículo, a partir do capítulo 13, 14, vai falar sobre a questão também em Gálatas também vai falar sobre isso, sobre a questão da pessoa ser circuncidado ou não. Veja que toda aquela região da Europa ali, os galácios, os coríntios, eles vão, que estou falando daqueles que eram judeus tradicionais e que aceitaram o evangelho, eles vão querer trazer para dentro da igreja esses ensinamentos. Mas por que, irmão Adriano? Olha, é importante a gente entender no contexto histórico uma informação. Naquela época, quando alguém aceitava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se ele fosse o chefe da família, todos dentro da casa deveriam seguir o mesmo princípio religioso. Então, quando os principais das sinagogas, alguns deles, aceitaram o evangelho genuíno, a sua família toda era obrigada também a acompanhá-lo. Então, dentro da igreja de Coríntios, haviam alguns irmãos, vamos dizer assim, que não eram convertidos, vamos dizer, de forma transformadora. Eles vinham na base da questão tradicional patriarcal, que deveriam acompanhar aqueles que estavam à frente, o líder da casa, o patriarca, o líder familiar. Então, essas pessoas que vieram juntamente com aquele líder, são aquelas pessoas que vão tentar empregar o legalismo dentro da igreja de Coríntios com aqueles outros irmãos que não tinham religião alguma, que eram trabalhadores, que eram escravos. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Veja, criaram-se grupos. Paulo vai combater essas dissensões. Os grupos que defendiam, que eram os legalistas, que a obediência, que a salvação só aconteceria pela obediência exclusiva da lei, e aqueles grupos daqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo e que aceitaram o evangelho genuíno de Paulo. Então havia uma crise. Esse é o primeiro ponto, o legalismo. E o segundo é o antinomismo. O que é o antinomismo? É a salvação que vem pela fé e que não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Veja, este era o outro grupo. Enquanto aqui nós temos o grupo dos legalistas, que eles diziam que você deveria seguir a lei extremamente para você obter a salvação, eram pessoas que tinham uma criação judaica tradicional. Nós temos do outro lado um grupo que eram aquelas pessoas que não tinham anteriormente nenhum tipo de moralidade. É importante entender que na cidade de Corinto a questão sexual era deliberada. Como eu falei para vocês que existiam dois grandes templos, o de Afrodite
e o de Apolo, que era o deus da música, e Afrodita, a deusa do amor, a questão sexual era de libertinagem, os incestos, né, os incestos, a fornicação, os adultérios eram comuns. Para vocês terem uma noção, existe um estudo que diz que mais ou menos na cidade de Corinto haviam mil sacerdotisas que eram prostitutas, que ofereciam sexo, né, a qualquer pessoa que quisesse. Então, assim, era uma forma delas adorarem a deusa do amor, né, promovendo a relação sexual de forma aberta. Então, o que acontece? Essas pessoas que não tinham nenhum tipo de moral, vamos dizer assim, né, de sentido, que eram escravos, trabalhadores, né, do campo, os porcos, eles aceitam a Jesus, pregado por Paulo. Só que como eles não tinham nenhum tipo de moralidade, eles acham que só precisam de ter fé, que podem continuar com aquelas práticas. E do outro lado nós vamos ter, né, vamos botar aqui, pegar duas canetinhas aqui, e do outro lado nós vamos ter o grupo dos legalistas, que eram aqueles que vieram através do Evangelho por causa do patriarcalismo, e queriam trazer, né, os seus dogmas, as suas regras. Então havia um conflito, né, preto com azul, vermelho com azul não se mistura. Então Paulo precisava combater esses dois grupos e criar uma linha e que os dois pudessem, né, seguir o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então havia essas dissensões, esses grupos, essas confusões, essas brigas internas. Alguns queriam levar ao tribunal, outros queriam resolver. Então Paulo vai trabalhar, né, de uma forma tácita, né, prática, para resolver essas questões. Em relação ao que eu havia falado no início sobre as questões das cartas, é importante agora, antes da gente, né, agora que nós vamos iniciar o terceiro tópico, falar sobre as origens das cartas de Paulo, né? Já falamos sobre para quem foi destinatário das cartas de Paulo, né? A sua localização, a sua data, quem era Paulo. E agora nós vamos falar o terceiro tópico, que diz as principais características da primeira carta. As cartas de Paulo à igreja de Corinto. É importante a gente dar uma informação aqui para os irmãos. As cartas paulinas à igreja de Corinto não foram apenas duas. Ok? Existiram 4 cartas, mas 2 se perderam pela história. A história vai dizer, por exemplo, que a primeira carta, Paulo vai fazer menção dessa primeira carta, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9, se eu não me engano até o versículo 13, de 9 a 13, Paulo vai fazer referência a essa primeira carta. Vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 5, de 9 a 13, depois você dá uma olhada lá, tiver com a sua Bíblia e verifica, que Paulo faz uma referência à primeira carta que ele havia já escrito à igreja de Corinto. Né? E essa primeira carta, ela vai tratar exatamente de como lidar com pessoas devassas, né? Pessoas corruptas. Veja, o ambiente, né, de Coríntios era um ambiente corrupto, moral ou amoral. Né? Então essa carta, Paulo vai lamentar, ela vai se perder, né, e não vai se tornar cânone. A segunda carta de Coríntios é exatamente a nossa primeira carta. Mas pela ordem cronológica ela é a segunda carta. Né? Então essa carta foi a carta que foi entregue a Timóteo para levar os irmãos que estavam, né, na cidade de Corinto. Então vou repetir, a primeira carta se perdeu, que trataria de pessoas devassas e corruptas, como lidar com essas pessoas, e a segunda carta, que seria a nossa primeira carta bíblica, né, que está na nossa Bíblia, né, no nosso contexto. Essa carta foi escrita para resolver exatamente o quê? Os problemas, as dissensões, as confusões, né, a questão do sacramento, a questão da Santa Ceia, a questão do ordenamento no culto, a questão dos dons espirituais, a questão do amor, que está naquela carta clássica, melhor, no capítulo clássico, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala do amor, né, e termina com a ressurreição. Ele faz toda uma estrutura para aquela igreja se firmar no Evangelho verdadeiro. Né? A terceira carta, que foi escrita por Paulo para a igreja de Coríntios, ela é conhecida como a carta das lágrimas. Né? Essa carta também vai se perder na história, ele faz menção sobre ela, né, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 a 9, e 2 Coríntios, capítulo 7,
versículos de 8 a 12. As referências sempre aparecerão aqui no rodapé do vídeo, ok? Essa carta ela é chamada de a Carta das Lágrimas, né? E ela servia para tentar exatamente resolver os problemas dentro da comunidade cristã, né? Ela era uma carta mais de apregoação, vamos dizer assim, da comunhão cristã. Essa carta também se perdeu. E a quarta carta escrita por Paulo aos Coríntios é a nossa segunda carta aos Coríntios, que a gente não estudaremos, né, dentro desse trimestre. Ficará para o próximo, se Deus assim permitir. Que é exatamente a segunda carta que vai falar sobre a questão de como a igreja de Coríntios deve se portar e se relacionar com outras igrejas, né, com o povo de uma forma geral. Como eu disse aos irmãos, eu vou colocar aqui na tela um esboço de como os irmãos podem estudar a carta de Coríntios, né? Eu vou colocar agora e vou deixar por alguns segundos para que os irmãos possam fazer print e depois vocês possam, ao ler a primeira carta aos Coríntios, você fazer um estudo em cima desse esboço e assim você pode compreendê-la de forma melhor. Vamos à imagem. Veja, nessa imagem aí nós temos a divisão de 1 ao Coríntios, né, até Coríntios capítulo 16, que é o último livro, que é o último capítulo. Nós vamos dividir a introdução, saudações e ações de graça, né, que praticamente o capítulo 1 está aí para os irmãos. O segundo nós vamos a partir do capítulo 5, 6, que fala sobre os problemas de conhecimento público, que é os casos de incesto, né, e a imoralidade sexual. O terceiro tópico, vamos estar aí na tela, são os problemas trazidos pela própria comunidade, né, está lá no capítulo 7 e 8, que vai falar de castidade, casamento, virgindade. O capítulo 8 fala de carnes sacrificadas aos ídolos, né, também tem o comportamento das reuniões do culto, né, a participação das mulheres, capítulo 11, a participação da Santa Ceia, capítulo 11, como elaborar a Santa Ceia, e os dons ministeriais e eclesiásticos, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. No capítulo 15, conforme vocês estão vendo aí, vão surgir dúvidas sobre a ressurreição, e Paulo vai discursar sobre ela. E o capítulo 16 são as conclusões, recados e as despedidas. Veja, essas informações aí são importantes, então quando você for fazer a próxima vez o seu estudo primeiro a Coríntios, eu espero que tenha sido de grande riqueza para que os irmãos possam assim organizar, sistematizar, né, a leitura e assim aprender e compreender o contexto da carta de Paulo ao 1 Coríntios, ok? E ainda no nosso terceiro grande tópico, vamos terminando, ele vai falar sobre a imaturidade espiritual. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que Paulo ele se preocupava muito, né, com essa divisão interna que havia na igreja. Isso está lá no capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios. E ele vai demonstrar de forma muito carinhosa, mas firme, com os irmãos, sobre como tratar com essa questão da imaturidade espiritual. Relembrando, não vamos adentrar esse assunto, porque esse é assunto da nossa sexta lição. Okay? Estou apenas fazendo um panorama. Inclusive, esse quadro que eu coloquei anteriormente para os irmãos, vocês podem a cada domingo trazer ele de volta para que você possa, em cima dele, sistematizar o seu estudo de Coríntios e sair um crente abençoado e abençoador através da palavra de Deus no livro de Coríntios. Amém? Glória a Deus. E o último subtópico fala do contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, né? Que foi aquilo que eu falei no começo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 25, que vai falar sobre essa característica, né? Que Paulo ele não se incomoda, ele só vai dizer, Paulo ele dá o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Né? Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas e oradores que se orgulhavam de sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Algumas pessoas elas gostam de basear suas vidas em outras pessoas, né? Em características, em estudos, em capacidades que outras pessoas adquiriram através do seu conhecimento.
E é isso que Paulo quer combater. Ele não quer que os irmãos de Corinto sejam influenciados por aquelas pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, né, ou conhecedoras de causas filosóficas, sociológicas, psicológicas. Paulo quer que os cristãos de Corinto vivam o verdadeiro, genuíno ensino da palavra de Deus. Outra coisa importante que eu não mencionei no começo e vou mencionar agora. Anota aí. Informação importante. Quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, ainda não tinham sido escritos os evangelhos, certo? Os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Guardem essa informação. E a única mensagem, a única coisa escrita que os Coríntios vão ter serão as cartas. Então veja que, colocando de uma forma simples, né, literal, não era fácil conseguir manter os irmãos de uma forma alinhada. Né? Eles não tinham a Bíblia. Né? O que eles tinham era o Velho Testamento, né, todo o Velho Testamento, né, como base, e agora as cartas escritas por Paulo. Por isso que era um pouco difícil, né, conseguir separar um pouco do tradicionalismo judaico do novo evangelho pregado, né, do amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. É importante a gente entender isso, né, que não existia a Bíblia, né, mas existia a palavra dada por Deus através do seu apóstolo Paulo. Né? Então, concluindo a lição, ele vai dizer o seguinte: ele não se importava de ser contestado e chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, censurava a imoralidade sexual, reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. A pregação do Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Amém, irmãos? Eu espero que tenha ficado claro. Como eu informei inicialmente, essa lição, primeira lição, é um panorama de todo o livro de 1 Coríntios. O que foi que a gente estudou hoje? Nós aprendemos que tiveram 4 cartas, que a primeira carta, que tratava das pessoas devassas e corruptas se perderam, que a segunda carta é a primeira carta de Coríntios, que a terceira carta, conhecida como Carta das Lágrimas, se perdeu, que também tratava do comportamento e comunhão dos irmãos, e a quarta carta, escrita aos Coríntios, na verdade é a nossa segunda, porque Paulo também se encontrava na cidade de Éfeso quando escreveu. Já fazia 4 anos que ele tinha saído da cidade de Coríntios, quando ele recebe informações através de Chloe que havia brigas, dissensões dentro da igreja, e que essas principais dissensões eram entre 2 grupos, né, os legalistas, né, e os antinomistas, né, pessoas que não viam a moral relacionada com a fé, e os legalistas que não viam a fé relacionada, a salvação relacionada apenas propriamente pura e simples, mas que tinha a ver a questão de seguir as leis ao pé da letra. Né? A gente também estudou que a cidade de Coríntios era uma cidade poluída, uma cidade onde a sexualidade e a imoralidade era exacerbada, era uma cidade portuária, portos dos 2 lados, né? E que ela havia sido destruída e foi reconstruída pelo imperador Júlio César. E a revista conclui essa primeira lição falando que Paulo não se incomodava de ser chamado de louco, porque conforme diz a palavra de Deus, ele vai dizer a partir do versículo 18 até o versículo 25, que a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens. Né? E ele considerava um louco por estar pregando um evangelho que fugia daquilo que todo aquele povo, né, escravo, trabalhador e proselitistas e judeus tradicionais entendiam. Então veja o desafio de Paulo, não era pequeno, é grande, assim como o nosso desafio também hoje não é pequeno, não comparado com Paulo, mas também devemos buscar fazer o ID do Senhor, independente do campo em que estivermos inseridos. Amém? E a lição conclui dizendo o seguinte, que Paulo escreveu sua carta quando estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, né, e que ele vai combater exatamente os partidarismos e as divisões dentro da igreja. Amém, irmãos? Foi bênção, que Deus abençoe vocês, que essa palavra fique nos seus corações, e que domingo que vem a gente vai iniciar propriamente, a gente vai botar a mão na massa, e a gente vai entrar propriamente na lição, né, quando vai falar sobre a questão das ações de graças pela igreja de Coríntios. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre vós, e que tenham uma semana abençoada, guardadas pelo santo
Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor para todos. Amém.